Bom, pessoal, a gente começou uma linha de vídeos, né, que era de análise de circuitos elétricos, e a gente já tinha feito com um determinado método, que era o método nodal, e agora vamos implementar uma análise, que é uma análise por TVNAM, com fontes dependentes, que tem uma característica um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos lá. O circuito é esse que a gente vai trabalhar, então a gente pode identificar aqui muito facilmente que nós temos uma fonte independente no circuito, né? E nós temos uma fonte dependente no circuito. Pois bem, o método de análise de TVNAM, ele tanto no caso que eu tenho uma fonte dependente, como não tendo a fonte dependente, de qualquer maneira, o método pede para que a gente é, para que a gente desligue as fontes independentes, tá bom? Então, nós vamos desligar essa fonte independente. E para fazer isso, para fazer o desligamento de uma fonte independente de tensão, o que nós vamos fazer é curto-circuitar essa parte do circuito. Então, essa parte do método, tanto faz ter uma fonte dependente ou não. De qualquer maneira, a gente tem que desligar todas as fontes independentes para desligar a fonte de tensão um curto-circuito e para desligar a fonte de corrente um circuito aberto. Nesse caso aqui, como era uma fonte de tensão, então curto-circuitamos aí do terminal do 6 ohms aqui para o terminal B, tá bom? Além disso, o que normalmente a gente faz no método de TVNAM, que não no circuito não existe uma fonte dependente, como essa de 0,25V0, o que a gente faz é tentar observar, a partir dos terminais do circuito, qual a resistência equivalente, qual a resistência equivalente do circuito. Pois bem, a presença dessa fonte aqui nos impede de fazer isso. A gente não tem como fazer isso, porque não tem como, a gente não chega à conclusão de qual resistência equivalente nós teríamos. Por isso, todas as vezes que você se deparar com um circuito e a resolução exigir que você faça por TVNAM ou você observe que o método de TVNAM é o melhor, você vai ter que usar uma outra abordagem. E que outra abordagem é essa? Você vai conectar ao circuito, então é isso que eu vou fazer agora, uma fonte de tensão através dos terminais. Essa fonte de tensão, ela é um V qualquer, e normalmente o que a gente faz eu vou chamar aqui de V1, tá bom? E associar a ela uma corrente, colocar aqui o sentido, que é o sentido de convenção, né, saindo pelo mais da fonte. Nós vamos colocar, associar essa corrente I1. E o que a gente vai buscar agora é que o circuito inteiro, então, o circuito inteiro que nós tínhamos, a partir dos terminais A e B, então esse circuito aqui, ele seja representado por uma relação entre I1 e V1. Pois bem, é isso que nós vamos buscar, tá bom? Para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver o circuito como se fosse normal. Aqui eu vou usar o método das malhas para a gente ver como é que a gente resolve, tudo bem? Então eu vou colocar uma corrente circulando por aqui, uma corrente que eu vou chamar de I0, ou melhor, vou chamar essa corrente de I2, já que eu chamei aquela de I1. Vou colocar a corrente I1 como de malha, aqui, I1. E eu tenho essa corrente aqui em cima, que é dada pela fonte dependente, que ela faz essa trajetória aqui e ela tem esse valor de 0,25V0. Tudo bem? Então vamos lá. E agora vou ler malhas normalmente e vou constituir as equações. Bom, a primeira equação que eu vou pegar aqui vai ser uma equação em cima do resistor de 3 ohms, né? Em cima desse resistor aqui, tá bom? Então, vai ser o seguinte. Se a gente reparar, vou chamar isso aqui de equação 1. V0 é igual ao resistor de 3, que multiplica o somatório da corrente I1 com a corrente I2. Tudo bem? Isso é uma relação, não é uma equação de malha. Ok? Como equação 2, eu vou trabalhar a seguinte equação.
que vai ser a equação onde está circulando essa minha corrente I2 aí, tá bom? Ela vai se concentrar, eu vou colocar aqui em roxo, aqui, ó. Ela vai se concentrar nessa malha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, lendo, e eu vou ler, o meu sentido de leitura vai ser no sentido contrário à corrente I2. Então, vai ser assim, 9I2 mais 3I1 igual a zero. Tudo bem? A outra corrente de malha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por essa outra malha que eu vou colocar aqui de roxo de novo. Ó. Ela vai circular todo esse caminho aqui. Ó. Tudo bem? Então vamos lá. Então vai ser V1, V1 desculpa, eu vou até consertar. A equação que eu vou... A malha que eu vou descrever é essa malha aqui, ó. Passando por cima do 3 volts, tá bom? Que é uma malha menor. Então vamos lá. Então vai ficar V1 menos 5I1 mais 2 que multiplica 0,25 V0 menos 3I2 igual a zero. Tudo bem? Então foi esse trajeto aqui, eu vou repetir. Foi esse trajeto aqui que eu vou marcar em roxo. Ó. Saí dessa fonte, vim por aqui, baixei por aqui e fiz isso. Ok? Então, em cima do resistor de 2 ohms, eu tenho queda de tensão provocada por I1, queda de tensão provocada pelo 0,25 V0, que é uma corrente, a azul. Depois eu tenho queda de tensão provocada por I2 em cima de 3 ohms e queda de tensão provocada por I1 em cima de 3 ohms, e depois eu retorno para a fonte. Pois bem, vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar a equação 2, né? A equação 2, vou desenvolvê-la da seguinte forma. Que 3 e 2, vou colocar assim, 9 e 2 é igual a menos 3 e 1. Se eu passar o 9 dividindo, vou ficar com I2. Vou simplificar por 3, de um lado e do outro. 3 e 2 igual a menos e 1. Né? Isso aqui já é uma boa aproximação. Agora, eu vou substituir isso aqui na equação 1. Então, como é que vai ficar lá? Vai ficar V0 igual a 3 que multiplica... Bom, como I1, 3 e 2 é igual a menos I1, então eu também posso dizer que I1 é igual a menos 3 e 2. Posso fazer esse tipo de aproximação, certo? I1 igual a menos 3 e 2. Então vai ficar I1, desculpa, I1 igual a menos 3 e 2. Então vamos lá. Menos 3 e 2 mais I2. Isso vai dar V0 igual a... Bom, menos 3 e 2 mais I2 é menos 2 e 2. Vezes 3, menos 6 e 2. Então eu tenho isso aqui já para guardar. Ok? Bom, tendo feito isso, eu vou fazer o seguinte. Na equação 3, eu vou reescrevê-la, só que eu vou usar a identidade que eu obtive aqui na equação 2 e essa outra de V0. Então vai ficar assim, né? Ó, V1 menos
e 1 é igual a menos 3 e 2. Portanto, vai ficar menos 5 que multiplica menos 3 e 2, menos 3 e 2, mais 2 que multiplica 0,5 V0, que por sua vez, deixa eu até substituir aqui por um colchete, 2 que multiplica 0,25 vezes V0, que é menos 6 e 2. Isso tudo menos 3 e 2 igual a zero. Tudo bem? Bem complicadinha, né? Mais esticadinha essa equação número 3. Pois bem, vou passar aqui para o outro quadro e vamos melhorar a escrita dessa equação para ficar bem ajustadinho. Tudo bem? Ajustadinho, tudo bem? Só reescrevi e a gente vai desenvolver a partir de agora. Então vai ficar V1 mais 15 e 2. Aí 2 vezes 0,25 é 0,5. 0,5 vezes menos 6 é menos 3 e 2. Aqui menos 3 e 2 de novo, igual a zero. Daqui nós vamos ter que V1. 15 menos 6 é 9. Então, mais 9 e 2 igual a zero. E, obviamente, a corrente I2 ela vai passar a ser menos V0 sobre 9. Pois bem, V0 nada, né? Desculpa, V1. V1 sobre 9. Pois bem, e quem é V1? Aqui é I2, né? I2. Bom, V1 é o valor daquela fonte arbitrária que a gente está usando como metodologia para ser resolvido. Normalmente, o que a gente faz é associar o valor de 1 volt a ela. Pois bem, dessa forma, eu tenho que o I2 ele vai passar a ser uma corrente de menos 1/9 de ampere. Ok? E o que a gente vai fazer para encontrar o que a gente está buscando, que é a representação do circuito por intermédio de uma resistência, a gente vai buscar da seguinte forma. Nós sabemos de uma relação entre I2 e I1, que é da equação que a gente usou, que dava aqui I1 é igual a menos 3 e 2, vamos ter o valor de 1, que é aquela corrente associada à fonte V1 que a gente colocou logo no início do sistema. Menos 3 vezes menos 1/9, isso vai dar 1/3 de ampere. 1/3 de ampere. Tudo bem. Então, a corrente associada àquela fonte que nós colocamos, vou botar assim que fica mais bonitinho, né? Então, essa corrente aqui, que é associada à fonte V1, é de 1/3 de ampere. Pois bem, a resistência de Thevenin, nesse caso, ela é obtida através da relação daquela fonte que nós colocamos, dividido pela corrente que sai dessa fonte. Portanto, para esse circuito, a resistência de Thevenin ela vai ser de 1, que foi o valor arbitrário da fonte V1, dividido por 1/3. E, por consequência disso, nós temos que a resistência de Thevenin é igual a 3 ohms. Essa é a informação que a gente vai guardar, porque vai ser útil para a gente mais na frente, certo? Então, já vamos guardar aqui. Resistência de Thevenin de 3 ohms. A gente calcula qual a tensão em circuito aberto nos terminais do circuito, e isso é dado o nome de tensão de Thevenin. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir algumas correntes aqui. Então, eu vou passar uma corrente aqui, que é a corrente que vem dessa fonte. Lembrando que essa corrente é 0,25 V0. Vou colocar uma outra corrente nessa malha dessa fonte e vou chamar essa corrente de I. Pois bem, a partir daí eu vou tirar as equações que para a gente interessa. A primeira equação que eu vou tratar é a equação que me dá a tensão de Thevenin. Então, V de Thevenin, seguindo essa
Esse percurso, eu não vou chamar malha porque ela não é fechada, mas esse percurso aqui, ó. Tudo bem? Então, o que é que eu vou obter com isso, né? V de TVNAN mais 2 vezes a corrente de 0,25 V0 menos 3i igual a zero. Tudo bem? Então, essa é a expressão que para a gente vai ser muito útil. Eu vou até melhorar a escrita dela aqui assim, ó. V de TVNAN é igual a 3i. Já vou fazer, ó. 2 vezes 0,25 é 0,5. Então, menos 0,5, meu 5 saiu ruim, V0. Tudo bem? Então, essa é a expressão de V de TVNAN, é esse o nosso objetivo aqui nessa parte da resolução. Pois bem, agora eu vou para a equação 2. A equação 2 eu vou colocar como sendo a relação de V0. Então, pode observar que aqui em cima do 3 ohms, eu só tenho a corrente I passando em cima dele. Então, V0 é igual a 3I. Essa é a minha segunda equação. E a terceira equação, eu vou colocar como sendo a equação resultante da leitura dessa malha aqui, ó. Então, é essa malha aqui que eu vou ler. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vai ficar assim. 18 menos 9i igual a zero. Simples também, não é isso? Inclusive, dessa terceira equação aqui, eu posso já retirar o valor de I. O valor de I é 2 amperes, fica fácil calcular. Ok? Agora vamos para V de TVNAN novamente. Então, V de TVNAN é igual a 3 vezes I, ou seja, 3 vezes 2, que dá 6, menos 0,5 V0. Ora, V0 é 3I, ou seja, V0 é 6. 6 vezes meio dá 3, então, menos 3. Eu fico que V de TVNAN é igual a 3 volts. Ok, isso para a gente é muito importante. Informação muito importante. Encontrei V de TVNAN e já encontrei o R de TVNAN. Pois bem, o que é que a gente faz agora? A gente monta o circuito equivalente de TVNAN, que se baseia numa fonte em série com uma resistência e aqui os terminais A e B. Lembra, a resistência de TVNAN foi de 3 ohms e por coincidência o V de TVNAN foi de 3 volts. Portanto, essa é a resolução desse circuito, ok? Valeu!